Olá, gente, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, hein? Mais uma vez com vocês para darmos a continuação ao nosso estudo bíblico aqui, a nossa reflexão da fé. E havíamos parado no livro de Atos, no capítulo 19, onde fala da terceira viagem missioneira de Paulo, onde ele prega em Éfeso. Vamos lá então? Enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que existia Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que foste batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Olha só um assunto importante aqui, pessoal. Muitas pessoas e até denominações não acreditam no batismo do Espírito Santo. Diz que isso foi um feito apenas da época dos apóstolos. Isso não é verdade. Porque o Espírito Santo ele veio e ele é a promessa do Pai para a igreja, para todos nós cristãos. Agora, um assunto que fica claro aqui nessa passagem de Paulo é o fato de muitos também pensarem que quando a pessoa é batizada nas águas, ela também está sendo batizada no Espírito Santo. E isso também não é verdade. Porque nós vemos aqui claramente Paulo falando assim, vocês receberam o Espírito Santo, vou ler novamente, tornou-lhes a ele, em que foste batizado então? Responderam, no batismo de João. Aí Paulo disse, certamente o batismo de João é de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Então o batismo de João, quando a pessoa é batizada nas águas, é para o arrependimento. E o batismo com o Espírito Santo? O próprio Senhor Jesus fala lá em Atos, no começo, que recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E quando o Senhor Jesus fala sobre isso, vocês veem que os discípulos, as pessoas que com ele estavam ali, já haviam sido batizadas nas águas. Então não pode ser o batismo das águas o mesmo batismo do Espírito Santo. E por que não pode? Porque os apóstolos já haviam sido batizados nas águas. Como que eles iam ser batizados no Espírito Santo novamente? No momento que até eu estou enrolando. Se eles já haviam sido batizados nas águas, e ali eles já haviam sido batizados no Espírito Santo, então por que da necessidade do Senhor Jesus ter dito que eles receberiam o Espírito Santo depois que ele fosse? Então esse pensamento não é o correto. Mas o Senhor Jesus, quando foi batizado nas águas, ali veio sobre ele o Espírito Santo. Aí é um outro fato, pessoal. A gente não pode confundir as coisas. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele quando foi batizado nas águas, a Bíblia diz que veio sobre ele o Espírito Santo também naquele momento, se fazendo presente a divindade da Trindade, porque ali estava o Filho nas águas, estava o Pai que dizia, esse é o meu Filho amado a quem eu me comprazo, e veio também o Espírito Santo naquele momento sobre o Senhor Jesus.
mas nem todo mundo que é batizado nas águas vem o Espírito Santo sobre ela naquele momento. E se você ler esse trecho na Bíblia, você vai ver que foram coisas separadas. Jesus se batizou nas águas e ao levantar das águas veio sobre ele o Espírito Santo. Não foi um automático, como muitos dizem, que quando você é batizado nas águas, você também está sendo batizado no Espírito Santo. Então, eu queria deixar isso aqui claro, porque há uma necessidade das pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Mas muitos acabam pensando que já tem o Espírito Santo pelo fato de ter sido batizado nas águas. E não é assim. Aí, olha só o que Paulo continua falando. E quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando eles ouviram a palavra, eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram, ao todo, uns 12 homens. Aqui houve na vida desses homens o batismo no Espírito Santo, que é o que tem que haver em cada um. E como eu posso fazer, pastor, para receber o Espírito Santo? Olha, nós ensinamos as pessoas a buscarem. Aqui em nossa igreja, a gente costuma fazer as reuniões sempre às quartas e aos domingos, aonde nós buscamos a presença de Deus e naquele momento da busca, pedimos que a promessa do Pai se cumpra na vida das pessoas que estão buscando, que Ele disse que daria o Espírito dele. Foi assim que um dia eu fui batizado no Espírito Santo e muitas pessoas têm sido. Então, eu recomendo que você busque pedindo isso. Ele mesmo fala que se o filho lhe pedir pão, não vai dar uma pedra. Se lhe pedir um ovo, não vai dar um escorpião. Então, Deus, Ele quer dar o Espírito Santo a todos aqueles que o pedem, a todos aqueles que o buscam. Então, é muito importante que você faça busca para o recebimento do Espírito Santo. Aí diz assim, e eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho, perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Durou isso uns 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Você vê, né? A gente lê assim, parece tudo rapidinho, mas se não tivesse esses detalhes, não saberíamos, pensaríamos que foi um momento só, não. Você vê que durou 2 anos. Paulo ali ensinando, falando a judeus como a gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, de sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Olha só uma coisa também muito importante. Por exemplo, há pessoas que elas criticam a prática da água, de tomar uma água consagrada, ungida, de fazer uma unção com óleo. E elas veem isso com maus olhos, dizendo, Deus não precisa disso para curar ninguém. É verdade, Deus não precisa disso para curar ninguém. Mas quando elas se deparam com essa passagem de Paulo, elas não sabem o que responder, porque Paulo foi um homem usado. As pessoas acreditam nas Santas Escrituras, mas Paulo aqui também, ele usou de um artifício para levar a bênção até aqueles que estavam doentes. Então, será que pela fé nos dias atuais, nós não podemos consagrar uma água e o doente tomar e ser curado também, como era curado através dos aventais que eram levados? Então, eu acho que nós não podemos subestimar o poder de Deus. O próprio Senhor Jesus teve um momento que ele pediu para o cego lavar os olhos dele.
passando lodo e pediu que ele se lavasse, ele foi curado. Mas houve outras curas que cegos não precisaram lavar. Eu penso que esses artifícios despertou a fé daquelas pessoas. Não que Deus não poderia realizar. E hoje nós vemos igual modo. Eu mesmo fui curado na igreja. Quando eu cheguei na primeira vez na igreja, eu estava com uma dor de cabeça muito forte. Eu tinha um problema de enxaqueca que eu não conseguia ser curado. Minha mãe me levava no hospital, tomava injeção de dipirona na veia e não resolvia. E foi numa reunião de cura, onde o pastor disse, vem aqui na frente. E eu me lembro que antes do culto, as obreiras ali da igreja, elas faziam a unção sobre os enfermos, dando um algodãozinho com azeite consagrado, pedindo que nós passássemos, sabe, aonde sentimos a dor. E eu, chegando com a minha mãe, passei sobre a minha cabeça e ali recebi a oração e fui curado. Outros também curados, até hoje, graças a Deus. Nunca mais voltou aquela doença na minha vida. Tem pessoas que também já foram curadas. Tem outras que não precisaram. Mas há tantas críticas sobre esses assuntos e não se vê o benefício que as pessoas estão recebendo. E tudo no nome do Senhor Jesus. Então, eu penso então que se tivesse que reclamar, tinha que reclamar então com Deus, que deixou que Paulo testemunhasse essas coisas aqui e deixou escrito na Bíblia. Porque as Escrituras, quem conhece delas sabe que a Escritura é inspirada por Deus. Então, se Paulo relatou isso, e querendo ou não, aqui nesse relato, dá uma margem para que as pessoas também usem a fé da maneira que elas creem na pessoa do Senhor Jesus e sejam curadas. Agora, o que se trata a salvação é outra coisa. Você receber benefícios de Deus é uma coisa. Agora, você ser salvo através de uma água, através de um azeite, isso nunca vai acontecer. Nunca pode acontecer. Não é bíblico, não está isso na Bíblia. Que a pessoa pode ser salva através de uma água, através de um azeite. Ela pode alcançar uma bênção de Deus. Eu sempre digo o seguinte, há a fé salvadora e a fé conquistadora. Sabemos que a fé é uma só. Mas há momentos e há aquelas pessoas que chegam na igreja e são pessoas ainda incrédulas, como na época do Senhor Jesus, e elas recebem o milagre pela fé. É a fé de conquistar a bênção que elas precisam. Agora, nem todas aquelas que o Senhor Jesus curou, que é o que acontece hoje, entenda bem, é o que acontece hoje. Porque quando as pessoas recebem curas, milagres, as pessoas criticam dizendo, esses aí fazem curas, que isso não salva ninguém. Mas quem está dizendo que a cura é para salvar? A cura é para ajudar no auxílio da necessidade do povo. E o Senhor Jesus fez isso, meu Deus do céu. Mas quando se trata de salvação, aí não. Jesus então ensinou para eles, falando o seguinte, vocês vêm atrás de mim, sabe, por causa do pão. Mas vocês não podem lutar só pelo pão que perece, mas sim pelo alimento que leva vocês à vida eterna. E é isso que nós ensinamos às pessoas, que elas devem lutar pelo alimento espiritual, uma vida com Deus, para que elas então alcancem a salvação das suas almas. Um novo nascimento, uma conversão, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, uma vida de santidade. Agora, a pessoa alcançar uma bênção, seja através da água consagrada, do azeite, dos aventais que Paulo aqui falou, eu não vejo nenhum problema sobre isso e não vejo isso como se fosse algo antibíblico. Então nós devemos ver o benefício e não as críticas. Porque muitas pessoas, claro, que às vezes colocam fé nessas coisas acima de Deus, é verdade. E nós procuramos sempre repreendê-las dizendo,
não é uma água, não é o óleo, isso é o santo. O santo é Deus. Mas Deus utiliza, assim, e eu creio nisso, às vezes certos elementos, e os apóstolos também usavam o óleo consagrado também, o azeite. Tem relatos na Bíblia sobre isso. E havia bênçãos. A gente vai falar mais sobre isso em outro momento, para a gente não ficar aqui parado nesse assunto. Mas eu creio que deu para entender, né? Então vamos lá? De sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor, Jesus, sobre o que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Olha a importância de você estar vivendo uma vida consagrada com Deus e não usar o nome de Jesus, mas ser usado por Jesus, pessoal. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeu como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando as suas práticas más. Também muitos dos que tinham praticado feitiçarias trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, o valor chegou a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois de ter estado ali, é necessário que também eu visite Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Agora vamos para o versículo 23, que fala do tumulto que houve em Éfeso. Por esse tempo houve uma grande confusão acerca do caminho. Certo ourives, por nome Demétrio, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, dava muito lucro aos artífices. Ele os ajuntou, bem como os oficiais de obras semelhantes, e disse: senhores, vós bem sabeis que desta indústria vem a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja reduzido a nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de ira e gritaram: grande é Diana dos Efésios. Logo toda a cidade se encheu de confusão. O povo arrastou a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, e as pressas correram para o teatro. Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não lhe permitiram. Também algumas das autoridades da Ásia, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se apresentasse no teatro. Uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. A maioria não sabia por que se tinha reunido.
Então tiraram Alexandre dentre a multidão, empurrando os judeus para a frente. Alexandre, sinalizando com a mão, queria apresentar-se uma defesa ao povo. Quando, porém, perceberam que era judeu, todos, a uma só voz, gritaram, por quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo acalmado a multidão, disse: Efésios, quem é que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser negado, convém que vós aquieteis e nada façais precipitadamente. Estes homens que aqui trouxestes não roubam os objetos sagrados do templo de Diana, nem são blasfemadores da vossa deusa. Se Demétrio, porém, e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há tribunais e há procônsules que ali se acusem uns aos outros. Se alguma outra coisa apresentais, se averiguará em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de desordem pública, não havendo causa alguma com que possamos justificar este ajuntamento. Tendo dito isso, despediu a assembleia. Você vê, pessoal, que quando as pessoas estão para perderem o seu poder, elas sempre vão tramar de alguma forma para se manter. Desde a antiguidade, desde a época de Paulo, ninguém quer perder. Ninguém, escuta o que eu estou lhe falando. Ninguém quer perder. Todo mundo quer puxar para o seu lado. Sabemos que Paulo não estava puxando para o seu lado. Ele estava levando a palavra de Deus e o lado dele era o lado de Deus. Mas as pessoas que estavam ali vendo que iam perder grande lucro, porque estava sendo visto que Diana não era deusa nenhuma, mas o Senhor Jesus era o Deus verdadeiro e que as pessoas eram curadas, libertas dos demônios. E é isso que nós temos que fazer. É mostrar o poder de Deus. É mostrar a cura, a libertação. A igreja do Senhor Jesus está nessa terra para isso. Para manifestar o poder de Deus. Não é só falar de Jesus, mas é mostrar o que Ele faz. E Ele ainda é um Deus de milagre, de poder e de maravilha. E Ele quer, sabe, que assim como pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, Deus venha também fazer milagres através da vida de cada um de nós. Tá bom? Paramos por aqui. Vamos amanhã ler o capítulo 20. Amanhã o 20. E aí retornamos com vocês. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos.